Jesus, ó Senhor, vai curando, Senhor, vai libertando agora, vai operando milagres e maravilhas nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Todos digam amém, Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, e o versículo de número 46. Lembrando aos irmãos que nos dias 28 e 29 de junho, nós vamos ter aqui a comemoração do aniversário da banda e do coral Louvores de Sião. Então, 2 noites, sábado, dia 28, domingo, dia 29, pregador o presbítero José, no sábado, e no domingo o presbítero Valdomiro. Então, uma bênção, né? Então, o cantor Valmir também vai estar louvando a Deus, o irmão José Cardoso, ele prega, canta, toca violão, vai estar aqui sábado à noite fazendo a obra de Deus. E o presbítero Valdomiro também, os irmãos sabem, ele canta, prega, uma bênção. Então, dia 28 e 29. Convide alguém, irmão, faça um convite. Faz tempo que talvez você não convida ninguém, então está na hora de começar a convidar novamente. Vamos lá, Marcos 10, 46, o cego de Jericó. Está escrito: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? A igreja pode sentar em nome de Jesus. Quem já conhecia o texto, diga amém. É um texto bem conhecido, irmãos. Eu, quando prego o cego de Jericó, eu tenho preferência pelo Evangelho de Marcos. Esse milagre também está lá em Mateus, mas quando eu prego, eu sempre tenho preferência pelo Evangelho de Marcos, porque Marcos ele detalha melhor aqui como aconteceu esse milagre. E foi um grande milagre, meus irmãos. Foi um grande milagre, né? Uma pessoa cega voltou a enxergar. Uma pessoa que não enxergava, que era completamente cega, o mundo dele era um mundo escuro, né? Às vezes a gente não para pensar o quanto é bom enxergar, né? É uma maravilha, você não precisa ser guiado, não precisa que alguém te conduza, você pode escolher o teu caminho, as opções que a vida te dá, você pode escolher, porque você enxerga, você sabe aquilo que é bom, aquilo que é melhor para você. Então, a pessoa que é cega, ela tem uma vida difícil, né? Muitos precisam de guias, de pessoas que o conduzam. O cego, muitas das vezes, ele sofre acidentes que, se enxergasse, não sofreria aquele tipo de acidente. Tipo, cai em buraco, bate com a cabeça em determinados lugares, né? Então, é bem complicado. Bartimeu, ele tinha um sofrimento muito grande. Hoje nós temos, irmãos, uma coisinha chamada mobilidade. Então, as autoridades se reúnem e aí eles ficam pensando, né? Mobilidade, acessibilidade, esse lado assim de valorizar a minoria.
Então, um engenheiro senta lá na prefeitura, pega papel, caneta e faz desenhos, projeta uma vida melhor para as pessoas especiais. Então, você vê que as nossas calçadas, elas têm ali um detalhezinho, que é usado para que a pessoa que é deficiente visual possa se orientar por aqueles pequenos ladrilhos que são colocados ali. Muitas lixeiras, irmãos, que eram colocadas para fora e que às vezes servia de obstáculo até para ferir pessoas que não enxergavam. Hoje existe um trabalho especial para que essas lixeiras tenham uma outra forma para não trazer danos para a parte física de pessoas cegas, essas coisas. Então, hoje, nós temos tudo isso. Se uma pessoa que não enxerga, ela quiser ir para outro bairro, ela liga para a empresa de ônibus, vem um carro especial, para na porta dela, ela entra e o ônibus transporta ela para outro bairro e ela chega em segurança. Então, tem todas essas, digamos assim, coisas boas que ajudam. Não é que soluciona, mas resolve, ameniza. Não resolve, mas ameniza. Quem me entende, diga amém. Bartimeu não tinha nada disso. Vejam vocês, irmãos, que qual era a profissão dele? Ele tinha profissão? Mendigo. Mas por que ele era mendigo? Porque a doença, a limitação impôs a ele essa situação de mendigar para sobreviver. Então, não era uma opção, era uma necessidade que Bartimeu tinha de mendigar, porque a doença, no caso específico dele, a cegueira, impôs as limitações para que ele trabalhasse, tivesse o seu autossustento, e restou a ele, não por opção, mas por necessidade, mendigar. Ali na estrada de Jericó, um lugar de muito fluxo de pessoas, e ele ficava por ali. E pelo que eu observo, a grande esperança de Bartimeu, como sendo um judeu, um israelita, a grande esperança dele era um dia que o Senhor Jesus cruzasse o seu caminho. Porque uma das coisas que o Messias faria, segundo Isaías escreveu, é que quando o Messias chegasse, ele abriria os olhos do cego. E Bartimeu deve ter escutado muitas vezes essa palavra sendo lida na sinagoga. Bartimeu deve ter escutado muitas das vezes o sacerdote, o presidente da casa do Senhor, o convidado especial para a ministração, abrir o livro do profeta Isaías e começar a falar sobre a obra do Messias. E quando chegava ali naquele trechinho que o Messias abriria os olhos ao cego, Bartimeu deveria se empolgar e glorificar a Deus, e lá no seu coração o desejo de um dia poder encontrar esse Jesus. Glória a Deus. E como Deus é aquele que realiza o desejo do nosso coração, um dia Bartimeu está lá na beira da estrada de Jericó, assentado, pedindo esmola, mas de repente ele ouve um barulho, um alvoroço, uma multidão maior do que a multidão que costumeiramente passava por ali. Porque os irmãos sabem que quando Jesus andava, assim, de pessoas atrás, sim ou não, meus irmãos? Então, o barulho que Bartimeu escuta é completamente diferente daqueles barulhos em dias normais, comuns, pessoas indo e vindo e tal. Naquele dia é um ajuntamento, um aglomero de pessoas que está passando por ali, e de repente Bartimeu sabe que é Jesus que está passando por ali. Aí, meu irmão, não tem quem segura ele. Ele começa a gritar, irmãos, conforme diz a palavra de Deus, né? Ele clamava em alta voz, sem medo, sem timidez, sem se preocupar com o que vão dizer, com o que vão falar. A preocupação dele não é com os outros, a preocupação dele é de chamar a atenção de Jesus. Tipo, ele quer que Jesus saiba que ele está ali precisando de Jesus. Então ele começa a clamar em voz alta. Aquele grito ecoava no meio da multidão.
E de repente alguém foi lá e criticou ele, pediu que ele parasse de clamar. Imaginem, irmãos, né? Pedir para uma pessoa parar de chamar por Jesus. Irmão, pede qualquer coisa, irmão. Pede para parar de roubar, parar de beber, parar de mentir, parar de fazer coisa errada. Pede qualquer coisa, mas não pede para alguém que está buscando ao Senhor que pare de buscar ao Senhor. Isso é uma decisão de cada um, irmãos. Ninguém pressionou Bartimeu a clamar. Ninguém induziu Bartimeu para que clamasse. Isso partiu dele, era um desejo dele, era uma necessidade dele. E é ele, Deus, e ele está clamando. E as pessoas estão tentando fazer com que ele se cale. Só que conforme a gente leu aqui, quanto mais eles mandavam parar, o que ele fazia? Mais ele aumentava o tom lá. Aumentava o volume. Cala a boca, que não tem cala a boca. Quanto mais pediam para que se calasse, mais ele clamava. Quando Jesus entrou em Jerusalém, aconteceu uma coisa parecida, irmão. Lembra que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? E aí as pessoas colocaram capas, colocaram ramos ao longo da estrada assim. E Jesus montado assim no jumentinho, vinha passando pela estrada, e o jumentinho ia passando por cima dos ramos, das capas, e a multidão, ela estava tão eufórica que ela cantava, ela dizia: Hosanas ao filho de Davi, salvação ao filho de Davi. Deve ter sido muito bonito aquela aclamação a Jesus, só que quem não gostou foram os fariseus. Os fariseus tiveram a petulância de ir lá em cima, lá perto de Jesus, que estava montado no jumentinho, e falaram assim, ó: diga aos teus discípulos que calem a boca, que parem com esse clamor, com esse fervor, com esses cânticos aqui. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse: se estes ficarem quietos, as pedras é que vão clamar no lugar deles. Glória a Deus. Não queira calar alguém que está sendo uma pessoa que está invocando o nome do Senhor. Não queira impedir alguém que está buscando a presença do Senhor para que deixe de buscar. Não faça isso. Em vez de pedirmos para que as pessoas se calem, para que as pessoas desistam, vamos orar e incentivá-las a que continuem clamando e buscando. Porque Jesus Cristo, Ele tem cura, Jesus Cristo, Ele tem saúde, Jesus Cristo, Ele tem libertação, Jesus Cristo tem portas para abrir na vida da gente. Irmão, tudo que a gente precisa, Jesus tem para nos dar. Então é preciso que na semelhança de Bartimeu, clamemos. Por que muitas pessoas não recebem às vezes a bênção? Porque as pessoas não têm nada definido, não têm um objetivo na vida deles. Veja Bartimeu. Bartimeu, ele sabia o que queria. Você sabe o que você quer? Tem gente que não sabe ainda o que quer para a vida dele. Jesus disse assim, que queres que eu te faça? Ele pediu um tempo para responder, irmão. Ele falou assim, para um pouquinho que eu vou pensar numa coisa que eu queira. Não, ele sabia o que ele queria. Meu irmão, minha irmã, se nesta noite você tivesse a oportunidade de ouvir da boca de Jesus o que você quer que eu faça, o que você pediria? Não responda para mim. Mas você sabe o que você quer? Ou você ainda está em dúvidas? Ou você ainda teria que conversar com alguém da família para dizer para Deus o que você quer? Ou será que você teria que ter 2, 3, uma semana para pensar no que você quer? Sabe, meus irmãos, muitas pessoas acabam não recebendo nada porque não sabem o que querem. Às vezes a pessoa não sabe nem o que ele quer ser na presença de Deus. Às vezes a pessoa não sabe nem se ela realmente quer ser salva ou não quer ser salva. Então, meu irmão, para Deus abençoar,
é preciso que você saiba o que você quer. Que queres que eu te faça? Na hora ele disse, eu quero ver. Ele podia ter pedido riqueza, reconhecimento, qualquer coisa. Mas o que ele quer mesmo é poder enxergar. Porque se ele enxergar, ele sabe que a vida dele vai mudar, ele vai ter agora a condição de lutar pela vida dele. Então talvez a coisa que mais você precisa nessa noite é uma libertação na área em que alguma coisa está te prendendo, está te amarrando, está impedindo você de lutar pelo que você quer. Talvez você esteja precisando de uma libertação aqui nesta noite. Mas o Cristo que curou Bartimeu é o Cristo que liberta nós aqui nessa noite também. Amém, meus irmãos? Então, vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Quer a bênção? Faça tudo o que estiver ao teu alcance. Bartimeu clamou, gritou, ficou de pé, na sequência os irmãos viram, jogou a capa. Tudo o que Bartimeu poderia fazer, ele fez. Agora, o que você está fazendo para receber o teu milagre? Pouco ora, às vezes nem ora, jejum não faz, Bíblia não lê. Não é o caso dos irmãos, que eu sei que os irmãos são pessoas de fé, para estar aqui, num dia como hoje, chuva, frio, talvez você não mereça escutar isso, né? Mas quantas pessoas que até para vir num culto, ele mede a dificuldade, né? Se tiver um pouquinho de dificuldade em alguma área, hoje eu não vou. Hoje eu não vou porque está chovendo. Hoje eu não vou porque está frio. Hoje eu não vou porque eu estou cansado. Hoje eu não vou porque eu estou com visita. Hoje eu não vou porque eu vou dar uma passeada. Hoje eu não vou porque eu tenho um problema para resolver. Hoje eu não vou. Irmão, tem pessoas assim, meus irmãos. E sabe, as pessoas elas vão mudando tanto, irmãos, que elas vão esfriando na fé. O maior frio não é isso aí, irmão, 14, 15, 8, 10 graus. O maior frio é o espiritual. É aquele frio que gelou o coração, que endureceu o espírito da pessoa, que não deixa a pessoa tomar decisões, que não deixa a pessoa buscar ao Senhor. Esse é o pior frio, meus irmãos. Esse frio aí de fora, você veste uma blusa, coloca um cachecol, uma touca, o frio vai embora. Agora o frio espiritual, se não for a presença do Espírito Santo, a gente morre gelado na fé, meus irmãos. Quanta gente que está em casa agora, mas não é por causa dos... Quantos graus está agora? Olha aí a temperatura para nós. Quantas pessoas estão em casa agora? E não é por causa desses, vamos ver aqui quantos graus nós estamos aqui. Quantos graus está em Joinville nesse momento? 17 graus. Vocês que estão em casa, eu vou lhe dizer pelo Espírito Santo, o que mantém você em casa não são 17 graus, 15 graus, 10 graus, 8 graus, não. O que mantém as pessoas em casa afastadas do culto é o frio espiritual, irmãos. Essa frieza, ela não mata ela com agasalho, com cachecol, com luva, com lã. Essa frieza espiritual, o único que pode fazer ela sair da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Mas ela está nessa noite querendo trabalhar nos corações, meus irmãos. Querendo incendiar os corações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu estou num grupo de soldados, eu servi em 83, então, uns anos atrás, o pessoal criou um grupo e foi achando um ali, um aqui, e acabaram me achando. Está uns 2, 3 anos que eu estou no grupo de soldados. E no grupo de soldados tem um soldado, ex-soldado, o Sandro, e todo dia ele sobe o mirante e todo dia ele faz a foto do mirante. Mas todo dia, 6, 5 e meia da manhã, ele sobe o mirante, fotografa, manda as fotos no grupo. E agora, nesse inverno, além de subir o mirante, ele chega em casa, toma banho gelado numa ducha que tem no quintal. Aí ele manda a foto dele no quintal, tomando banho.
6 horas da manhã com esse frio, água gelada. Ele diz, 14 graus eu estou aqui, 10 graus e eu estou aqui na água fria, né? Esse frio, irmão, a gente vence com facilidade. Toma banho na água fria, depois se seca, veste uma roupinha quente, o frio vai embora. Mas o frio espiritual, irmão, esse é difícil. Irmão, a frieza espiritual é mais difícil ir embora, é pior do que gordura localizada, irmão. Se gordura localizada é ruim, meus irmãos, e a gente não consegue tirar esse negócio, ela vai tudo embora e ela fica, né? A gordura localizada. O frio espiritual também, meus irmãos, é só Jesus para tirar isso da vida dos crentes. Mas o Senhor quer nos aquecer aqui nessa noite. Tu lembra dos discípulos a caminho de Emaús? O coração estava frio, Jesus havia morrido, estava sepultado. Eles não acreditaram na ressurreição de Jesus. E eles vinham pelo caminho conversando, tristes, desanimados, frios, voltando para a velha vida de Emaús, dizendo, não adianta ficar em Jerusalém, o homem morreu, está enterrado, isso é uma página virada, temos que voltar para Emaús, recomeçar a nossa vida, voltar ao que a gente era. E eles estavam indo para Emaús, conversando, quando Jesus veio e entrou no meio deles. E Jesus disse, o que é que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles disseram assim, és tu peregrino em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos do varão chamado Jesus, poderoso em obra, poderoso em palavras. E aí eles começam a falar sobre Jesus e contam o que aconteceu com Jesus para o próprio Jesus, porque eles não estavam reconhecendo devido a muita tristeza. Quando Jesus escuta a história, Jesus escuta, mas não era necessário que as coisas acontecessem como aconteceu, não estava na Escritura. E aí Jesus começou a abrir a Escritura, a palavra. Quando chegaram em Emaús, Jesus disse que ia para mais longe, o dia estava terminando, a noite estava caindo. Os 2 discípulos de Emaús disseram, não, de jeito algum, o Senhor não vai seguir viagem, o Senhor vai passar a noite com a gente. Constrangeram Jesus a entrar, Jesus entrou. Quando chegou na hora da refeição, Jesus pegou o pão, deu graças. E quando Jesus deu graça no pão, eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconheceram que era Jesus, Jesus desapareceu diante dos olhos deles. Um olhou para o outro e disse, é um mestre, é ele. E aí um disse para o outro assim, escuta, o teu coração não queimava no caminho quando a gente vinha, e que ele estava falando a palavra de Deus para nós, o teu coração não ardia? Ele disse, ardia, pois é, a palavra de Deus, ela aquece o nosso coração. Aleluia. Tem gente que está me ouvindo pela internet e já arrependeu de não ter vindo, já está dizendo, meu Deus, por que eu não fui? Sabe por quê? Porque a palavra, ela começa a incendiar nos nossos corações, irmãos. Quantos sente o calor da palavra no seu coração? Levante a mão, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Então, quer a bênção de Deus, irmão? Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Quem me entende, diga amém, Jesus. Quer receber a bênção de Deus? Não fique intimidado pela crítica dos outros. Alguém dizia, cala a boca, fica quieto. Tu acha que ele se intimidou? Não. Quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. Então, irmão, você não pode se intimidar por críticas. Falaram do hino que eu cantei. Falaram da palavra que eu dei. Falaram do meu sapato. Falaram da minha camisa. Falaram da minha gravata. Falaram da minha bolsa. Falaram do hino que eu escolhi. Falaram do título da campanha que eu coloquei. Deixa que critique. Tu não pode se deixar intimidar pela crítica. A gente escuta muito isso. Se fosse eu. Mas não é ele, é você, meu irmão, que sabe. Alguém aqui, se eu fosse o Bartimeu, eu não gritava. Mas não é tu que está cego, numa miséria lascada, é ele que está sofrendo.
Não adianta querer dizer se fosse eu, sem ocupar realmente o lugar que a pessoa está. É muito fácil, irmão, abrir a boca e dizer, tem que ter pena de morte. Mas tu não nasceu numa favela do Rio de Janeiro, em que as facções, a cada 15 dias eu ia a Florianópolis, e nós tínhamos uma igreja bem perto da favela Chico Mendes. E de 15 em 15 dias eu ia a Floripa, bem pertinho da favela Chico Mendes. E uma das maiores reclamações dos irmãos é que as crianças eram chamadas para o tráfico. Então teve irmãos que tiveram que fugir de Florianópolis, porque as crianças são aliciadas. Quando não é aliciado com uma cesta básica, algum agrado, é aliciado de forma a intimidar a família. Ó, nós vamos matar o teu pai, vamos matar a tua mãe. Então, meus irmãos, é muito fácil dizer tem que ter pena de morte, mas esteja no lugar de uma criança que nasceu na favela, que aos 8, 9, 10 anos de idade o tráfico alista e coloca a responsabilidade nas costas. Quando esse cara chega nos 15, 16 anos, já é um bandido, a mente totalmente pervertida pelo submundo do crime, e ali só um milagre grande de Deus para mudar aquela mente e aquele coração, meus irmãos. Então, antes de a gente condenar e criticar alguém, a gente tem que saber, né, a causa que induziu e que levou aquela pessoa àquele tipo de ação, meus irmãos. Muita gente que se tornou bandido, se fosse criado numa casa como nós fomos criados, não teria sido bandido. Muita gente que se envolveu com coisa errada, se tivesse tido o pai que você teve, não teria se envolvido com coisa errada. Tem exceções, pessoas que têm pai bom, mãe boa e vira caco. É opção, mas isso são exceções. Agora, muitos estão hoje na cadeia porque não tiveram uma oportunidade melhor e o erro acabou amarrando a vida dessas pessoas e levou eles para o crime, para o tráfico, para uma série de coisas erradas, e o fim é a cadeia ou o cemitério. Mas, irmãos, Jesus ama essas pessoas e nós devemos orar por eles. Quem é que tem orado por essas pessoas? Ore, mas ore mesmo, irmãos. Ore para que Jesus Cristo salve. Ore para que quando a porta da cela se abrir e eles virem para fora, eles possam ser uma outra pessoa. Uma pessoa melhor, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais com a mente aberta, esclarecida, uma pessoa que venha receber uma oportunidade, uma segunda chance. Devemos orar por essas pessoas. Mas aqui, irmãos, ninguém está preocupado com Bartimeu, porque quando acabar o culto, cada um vai para a sua casa. Não precisam de ninguém para levar eles, para encaminhá-los, eles têm uma casa para voltar. Bartimeu é mendigo, é um cego. O culto vai acabar, Jesus vai embora, e se ele ficar cego, ele vai precisar que alguém o ajude a chegar em casa, se é que tem casa. Vai se desfazer a multidão, cada um vai para o seu lar, vão para casa, tomar os seus banhos, jantar, comer bem, e ele não vai fazer isso. Então, para ele não pode dar ouvido para os críticos, porque ele precisa de Jesus ali para resolver o problema dele, meus irmãos. Então, ele não dá ouvido para os críticos. Você que quer fazer alguma coisa, não dê ouvido para as pessoas. Sempre vão ter os contras. Quem consegue entender? Sempre haverá os contras. Sempre haverá. Não existe unanimidade. Olha um casamento, irmão, duas pessoas. Nem num casamento existe unanimidade? Ou tu acha que a mulher e o marido sempre pensam igual? Não, senão não haveria brigas, como existem entre os casais, desentendimentos. Por quê? Duas cabecinhas já pensam diferente, estão lá debaixo do mesmo teto, já às vezes não combina. Tu imagine na igreja, né? Imagine num grupo, né? Tipo, ninguém reclamou de nada, eu estou falando aqui de mim, o dirigente escolhe um hino e coloca. Tu acha que
100% do grupo vai dizer, que bênção, que nasço. Não, tem um que vai torcer o bico, torcer o nariz, vai dizer assim, podia ter escolhido outra coisa, mano, logo isso aí. Sempre haverá isso, irmãos. Mas a gente não pode se deixar intimidar pelas críticas. Amém? E por último, eu quero dizer aos irmãos o seguinte, aproveite as oportunidades. Eu não sei se todos sabem, mas era a última vez que Jesus passava em Jericó. Ele está descendo para Jerusalém, está subindo para Jerusalém, né? Subindo, e lá ele vai ser preso e morto. Então, era a última oportunidade para Bartimeu. Se ele dá ouvido para os críticos, se ele não aproveita a oportunidade, ele morre cego. Então, aproveita a oportunidade. É muito importante aproveitar as oportunidades. Hoje nós temos oportunidade, amanhã talvez não tenhamos mais. Em tudo, irmão, né? Às vezes, uma das coisas que impede a gente de ter a oportunidade, de aproveitar a oportunidade, é a falta de fé. Porque, irmão, não basta crer, tem que agir. Quem consegue entender? O que é que fala Tiago 2,17? A fé sem obras é morta. Ô Bartimeu, tu crê em Jesus? Creio. Tu crê no Messias? Creio. Tu crê que ele tem poder de curar? Creio. Mas, creio de braço cruzado. Não, eu acredito. Jesus, estou aqui e tal. Então, ele não apenas creu, mas ele agiu. E pelo fato dele crer e agir, ele teve a fé, ele teve as obras, naquele dia ele foi curado. E a passagem termina assim, e seguiu Jesus pelo caminho. Agora ele pôde seguir Jesus por quê? Porque ele teve a vista aberta. É lindo isso, e seguiu Jesus pelo caminho. Agora Bartimeu não precisava de guias, Bartimeu não precisava de quem mostrasse o caminho. Agora ele podia andar livremente. E ele escolheu o quê? Seguir a Jesus. Que nesta noite Deus possa te fazer seguir a Jesus também. Amém? Bate uma salva de palmas bem forte para Jesus. Vamos cantar um corinho, irmãos? Tu que vive reclamando é porque tu não tem fé. Quem crer em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa, tudo se reluz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Mas o que tu precisas, quando o trem da salvação passar, muitos crentes vão se embarcar. Quando o trem da salvação passar, muitos crentes vão se embarcar. Jesus, como maquinista, vai ficar com pena dos que vão ficar. Jesus, como maquinista, vai ficar com pena dos que vão. Ele vem, com destino a Jerusalém. Ele vem, com destino a Jerusalém. Mas que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus. Amém, Jesus. Vamos ficando de pé para nós fazer a parte das ofertas, irmãos. Você que trouxe uma oferta, pegue agora a sua contribuição. Vamos ofertar aqui nessa noite, irmãos. Você que trouxe a sua oferta, pegue na sua mão agora. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Nós temos algum irmão que vai apresentar o dízimo. Se houver alguém,
vem aqui para nós estar orando pelos irmãos aqui nessa noite, né? Não temos ninguém para apresentar o dízimo, então levantemos as nossas ofertas. Pastor, eu não tenho nada para contribuir. Levante a tua mão, nós vamos orar pela tua vida também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos as nossas ofertas ao Senhor aqui nesta noite. Apresentamos a vida de cada irmão e de cada irmã que está conosco aqui no culto desta noite, Senhor. Aos queridos irmãos, ó Deus, que precisam, Senhor, de uma bênção, de uma vitória na vida financeira, no lar, na família, que em nome de Jesus Cristo essa bênção, esse milagre aconteça nesta noite, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, Senhor. Abençoa todos os dizimistas e ofertantes da tua casa. Abençoa aquele que talvez tem tanta vontade de ajudar, mas não está tendo possibilidade, condições. Mas em nome de Jesus Cristo, o Senhor vai prover e abençoar a vida desta pessoa também aqui nesta noite. Assim, meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos.